Mas acho que não vamos esperar mais. Está muito calor e, entretanto, chega e logo se vê. Primeiro, gostaria de apresentar as pessoas que estão aqui na mesa, que, à exceção do nosso amigo César Príncipe, que é um jornalista e homem que acompanhou as bienais desde o início, portanto, é um homem com uma certa presença e responsabilidade na área das artes. De resto, temos o João Santos. Eu não vou dar títulos, isto nas artes não há doutores, pá. Somos todos iguais. João Santos, que é diretor da Escola de Artes da Rainha, de ZAD. Né? Eu ligo pela ordem que está aqui no papel. A Ruth Rosas, que é da Faculdade de Belas Artes do Porto. A Ágata Fernandes, que é diretora da Fundação José Rodrigues. O Daniel Isidoro, que vem aí, deve vir a cavalo. Já que está. Olha, o Daniel Isidoro, que é, Peço desculpa por atraso. Que é portanto, responsável pela Galeria Alvarez e tem, portanto, a herança pesada do pai, Jaime Isidoro. O César Príncipe, já falei. O Jaime Silva, que é atualmente vice-presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa e que é um homem que nos acompanhou sempre também. E a Sílvia Garcia Gonzalez, que é professora da Faculdade de Belas Artes de Vigo. Se é a Universidade de Vigo, mas está em Pontevedra. Pois, de Vigo que é de Pontevedra, não é verdade? Portanto, estes são, portanto, as pessoas que foram convidadas para este debate, que se pretende um debate aberto, portanto, que pode ser introduzido, ou melhor, pode ser interrompido, se quiserem, pelo próprio público, que tenha perguntas a fazer, afirmações, etc. Não queremos fazer aqui uma conferência, queremos aqui realmente trocar informações e ideias. Não é? Há, efetivamente, alguma história que já foi mais que falada, muitas vezes, da Bienal destes 40 anos, com as suas velocidades múltiplas, mais depressa ou mais devagar, com presenças de quatro autarquias diferentes, ou quatro responsáveis pela autarquia diferentes, desde a sua fundação, em 1978, e que tem sobrevivido realmente, primeiro, porque há um grande interesse da parte dos artistas em se reunirem, concentrarem e trocarem ideias, eventualmente, enfim, apesar que hoje é mais complicado, mas, e segundo, porque a autarquia sempre apostou nestas bienais, o que é realmente uma qualidade que se deve apoiar, enfim, que se deve agradecer, de certa forma. Portanto, nestes 40 anos, muitas coisas são passadas, há aí exemplos disso, mas eu gostaria, sobretudo, além de alguma referência que possa haver sobre o passado, que é realmente o que nos leva até hoje, algumas ideias ou propostas que se possam surgir quanto ao futuro desta Bienal e a sua integração, digamos, não só na população local, no Conselho, nos Conselhos limites, etc., mas também a nível nacional, sobretudo, e eventualmente internacional, mas sobretudo a nível nacional, que permita juntar produtores e investigadores da arte numa tarefa comum, que é fazer investigação justamente sobre os produtos e a história e os produtos artísticos que hoje estão no mercado, digamos, com a evolução técnica que tem havido, com as histórias todas que têm acontecido nas artes e a sua valência em relação à própria política e economia mesmo, não é? Há um peso grande na economia que não é muito falado pela nossa entidade pública, mas que pesa bastante na economia. Bom, de qualquer maneira, eu gostaria, portanto, de dar a palavra a cada um dos da mesa, que conta primeiro um bocado a sua experiência nesta Bienal e, por outro lado, se tem alguma ideia quanto ao futuro e ao que pode acontecer
nas próximas bienais, que esperemos que sejam mais 40 anos, pelo menos, não é? Obrigado. Portanto, eu ia começar, talvez, por uma ponta, pela Ruth Rosas, que é mais... Ao contrário. Então, a Ágata... Então, a Ágata... Fico despachada, como se costuma dizer. Puxa, já na escola, podia sempre a ser a primeira, na por cima chamava-me Ágata. Como me chamo Ágata, sou sempre o número 1 e então acabava por ficar despachada. Conseguem ouvir-me ou não? Sim, que é para não estar muito mais que o microfone. Ora bem, falando um bocadinho da minha experiência, é verdade que eu vinha com o meu pai, o Zé Rodrigues. A primeira coisa era ficarmos fascinados com tanta gente, com tantas dinâmicas, termos a possibilidade de participar e fazer coisas que estavam muito acima do que era normal. Eu acho que era quase a loucura. Quando nós fazíamos parte do Bifrost, sentíamos que fazíamos parte da loucura. Era possível pintar uma árvore para ela não ser deitada abaixo, era possível pensarmos numa passadeira humana para depois de fazer a passadeira final. Por isso, todas estas vivências, para além de contagiantes, eram extremamente ricas e isso é inesquecível, não é? Ponto final, parágrafo. Todas as vivências ao longo destas bienais, desde os momentos em que eu era mais jovem, mais criança, tinha 7 anos quando ela começou, até agora, são sempre marcantes. Todas elas são sempre diferentes, são sempre únicas. Efetivamente, isso eu acho que chegou a um ponto, e acho que também é de mencionar. Efetivamente, eu não tenho formação artística. Sou filha do Zé Rodrigues, é verdade, e ele fez uma coisa muito interessante, que foi contagiar-me. Parece que não sou a única, mas contagiou-me. E, efetivamente, desde há 10 anos esta parte, que trabalho, quer dizer, não só na Fundação, como também aqui na Associação Cultural e também mais recentemente com um contributo mais direto aqui na Bienal. E eu acho que isso também mostra o que faz a Bienal, este mundo fantástico que é desta partilha, porque eu acho que o que a Bienal tinha e tem este lado da investigação. Eu também sou uma investigadora, bem sei que era noutra área, mas esta questão de nos estarmos sempre a interrogar, sempre a querer fazer um trabalho diferente é fundamental. Acho que os tempos do início da Bienal não havia nada, por isso tudo o que se fizesse, fosse chocante, fosse o sim, fosse o não, era sempre marcante, porque não tínhamos nada, não é? Não tínhamos nada, efetivamente não havia nada. Atualmente temos muita oferta e eu acho que talvez haja medo de como é que nós vamos fazer, até porque há muitas redes sociais, há muita partilha, há muita deturpação do que se pode fazer, mas eu acho que a Bienal de Cerveira tem uma identidade própria e é essa identidade que deve ser mantida, é essa identidade que a faz ser única e faz caminhar para mais 40 ou mais anos que aqui venham. O Henrique Silva fala e sempre promoveu aqui a investigação, é fundamental. Nós não nos podemos esquecer que temos que fazer este passo, mas depois temos que socializar. Eu lembro-me que dos momentos que eu gostava de estar na Bienal é porque depois nós estávamos sempre em equipa, e agora aqui falando com o César Príncipe, o que é que nós vemos? Está toda a gente no telemóvel e ninguém faz esta partilha. Nós vimos à Bienal porque queremos encontrar rostos, queremos conhecer novas pessoas, queremos até ter a possibilidade de conhecer um artista e ele nos falar da sua obra, por mais que ele às vezes até nem tenha muita coisa para dizer da obra, sejam mais interpretações nossas, mas é isso que é importante. E depois esta criatividade, o poder-nos imaginar coisas novas. Acho que o nosso imaginário passa por vermos as cores, passa por vermos as formas, passa por ver as performances que às vezes nos chocam, mas que não nos deixam indiferentes. E isso é que é a Bienal. Isso é que é a Bienal, desses momentos todos. Depois também pensar que estamos sempre a homenagear pessoas que já cá estiveram. No caso do Jaime e no caso do meu pai também é importante, não é? Temos essa ligação, eu tenho que falar também da minha experiência. É bom saber que não são esquecidos, que são lembrados como fontes e como pilares estruturantes. Também homenagear outro tipo de artistas que são importantes em Portugal, e isso também é um passo importante. Por isso, para não me alongar mais, posso-vos dizer que é um prazer estar aqui, agradeço o convite que me fizeram e acho que a melhor prenda que posso dar à Bienal é dizer que neste momento também trabalho nesta gestão cultural e talvez isto tenha sido o melhor contágio, a melhor prenda que a Bienal me possa ter dado. Obrigada. O Daniel, queres falar já? Podes? Ninguém gosta. Puxa o micro. Vamos falar depois. Ali haverá outro. Sim. Aí vai seguir esta linha. Quer ser a última. Ok. Não sei. Ele quer escapar, se não consegue. O Henrique é que sabe. Eu
relativamente à Bienal, estou um pouco aqui como a Ágata ter sido também contagiado, porque não, a Ágata tinha 7, Brincávamos os eu dois, tinha não é? 8 e as memórias que eu tenho da Bienal, relativamente, e vou ser muito curto, é desta loucura, de ver todos estes artistas e o contacto com eles, que me contagiaram também, não só foi o meu pai, como todos eles, e o contacto com este senhor Henrique Silva desde o início. A Bienal, acho que ao fim destes 40 anos, teve os seus altos e baixos, teve um apoio tremendo das autarquias e da sensibilidade que os seus presidentes, vice-presidentes, ou seja, tiveram em abraçar este projeto, semeado aqui através do meu pai em 1978, a convite, lá está, do autarca Engenheiro Lemos Costa, e a Bienal foi andando. No início era montada, depois montada através do Grupo Alvarez, Galeria Alvarez, voltava para o Porto, ao fim de 2 anos voltava para cá, e a autarquia foi tomando consciência e foi criado a partir de, se não me engano, 1994, 93, a Associação Projeto, da necessidade que havia de profissionalizar, não que ela não fosse profissionalizada, não é? Mas para ser depois submetida e pedir apoios estatais. A projeto teve um papel importante. A Arca anteriormente, muito curto, a projeto muito mais, e agora a Fundação. Ou seja, isto, como o meu pai costumava dizer, e agora vou falar como galerista, uma galeria sobrevive com o artista, o galerista e o colecionador, e eu vou pôr barra comprador, porque senão estou a limitar muito a galeria só ao colecionador e fica muito pequena. E isto tem que tudo funcionar, ou seja, e tem que haver comércio. O que eu quero dizer é que tem que haver uma autarquia, tem que haver neste caso, neste momento, existe uma fundação, e tudo tem que ser uma família. E tem que haver os artistas, que são os principais. Sem a criatividade deles, sem a investigação que eles fazem, a Bienal fica manca. Conclusão. A Bienal teve os seus altos e baixos. Não sei se por momentos de falta de criatividade, falta de dinamismo da própria identidade que na altura estava à frente, ou a fundação, ou o projeto, ou seja, mas acho que solidificou, tem espaços físicos próprios que podem ser desenvolvidos, aproveitados, e se chegou até este ponto, 40 anos, esperam para a frente. Claro que o futuro é uma incerteza, não é? Incerteza no aspecto, tem que haver a investigação dos artistas, tem que haver a aproximação das escolas, que é daí que elas vêm, das faculdades, Belas Artes do Porto, de Vigo, na apresentação desta Bienal estão representados aqui 43 países, ou seja, a Bienal em 40 anos já fez um papel importante, ter conseguido chegar até estes países, e com certeza chegará a mais, parcerias, porque depois isto é um trabalho de colaboração, como eu há pouco dizia relativamente à galeria, que é uma coisa pequena e tem que haver uma colaboração, numa escala pequenina, numa fundação, numa Bienal, e tendo chegado ao ponto de ser a única Bienal na Península Ibérica. Acho que há material, eu quando digo material, desde os artistas, deles serem os criadores de tudo, arte digital, arte, coisas que não se falavam há 40 anos. Não é? E uma das coisas que eu reparei, os prémios de aquisição este ano na Bienal, eu não tive a quantificar, mas uma larga percentagem relativamente a vídeo. Ou seja, a Bienal está aberta ao futuro. Não é? Faz vídeo desde os anos 60, mas tudo bem. Sim, faz, eu sei. 50. Mas se calhar com certeza nos últimos 20 ou 25, o nível de aquisições, que já vem desde instituições. Agora, a Bienal tem as bases solidificadas para poder levar um projeto à frente, depende das pessoas que estão à frente, utilizando uma palavra do Cabral Pinto na sua apresentação, do seu discurso, da carolice que havia há 40 anos atrás, da boa vontade e de tudo, aliado às autarquias e ao poder político porque sem dinheiro a coisa fica manca, como em tudo. Não é?
Isso é a criatividade. E é a família. Tudo isto, para resumir e para terminar um pouco, tem que haver aqui uma família. O contacto com os artistas é importante. Eu acho que a Bienal, e remontando à matriz do meu pai, o contacto que havia com os encontros internacionais, haviam vários, não é só os workshops, que isso é importante, de crianças, como havia do Grupo Bifrost e não só, mas o contacto com artistas. Ainda há dias, eu tinha dito a uma pessoa que vinha cá hoje, e a pessoa se estava a lembrar das anteriores bienais e o contacto que havia com os artistas, havia, agora isso chama-se residência artística, mas eles ficavam aqui durante aquela semana. Depois havia o Lau, aquele restaurantezinho Exato. Ali em que todos se reuniam, e se formos a ver e fazer um levantamento da parte fotográfica que está feita, que a Fundação tem, vemos o contacto com os artistas e a discussão, que também não é só este debate, ou não é só o workshop, ou não é só... É depois, para além disso, havia esse contacto que... Tu lembras-te, eu lembro, do meu pai, do teu pai, juntava-se aqui o nosso querido amigo Henrique, e não só, e todos... não era marcado, era quase como uma tertúlia, buscando a palavra das tertúlias dos anos 50, 40. Não me vou... Muito obrigado. Passo a palavra. Desculpa, mas acho que temos muitas coisas para falar. Sim. É melhor não atrasar muito. César. Ora, muito boa tarde. Espera aí. Eu também ando por estes lados. Não vale a pena, eu tenho assim uma voz de comício. Ora, então, muito boa tarde, sem microfone. Eu também, desde 73, com mais alguma regularidade, menor ou maior, ando por aqui sem notícias de Cerveira e há algumas coisas que fui fixando neste roteiro cultural e artístico e nesta infração cultural dentro do sistema. E nesta exceção à regra. E é necessário manter as exceções vigentes. Não é por acaso que ela só foi possível e com dificuldades no pós-25 de Abril, em 1978, porque antes figurava para exportar internacionalmente como imagem cultural do país o Galo de Barcelos, e a grande contestação ao Galo de Barcelos nasceu aqui. Por esta aldeia global cultural, a primeira aldeia global Portugal do país. Foi Vila Nova de Cerveira, e não foi o poder político que a impôs, por via revolucionária ou muito menos burocrática e administrativa. Foram os artistas que convenceram o poder político das vantagens desta marca Vila Nova de Cerveira, que senão era mais um concelho litoral, era mais uma vila a caminho de Espanha, para ir comprar bacalhau a Tui e ir ao Corte Inglês. Pronto. E quem tirou do roteiro do bacalhau e do Corte Inglês e fez parar aqui os que vinham de várias partes foi a Bienal de Cerveira, foi o projeto da Cerveira. Inclusive, há um retorno em termos de casas que foram compradas na zona de Cerveira, muitas dezenas que eu conheço, de homens empresários, profissões liberais, isto, aquilo, aquilo outro, que se ficaram aqui por causa da Cerveira. Há um retorno ao poder político e até ao IMI, que eles gostam muito, não é? Por este retorno de fixação, porque este sinal distintivo de uma vila das artes e da cultura não é para todos, não é? E aguentar isto 40 anos é obra. Aguentar em si é obra, mas depois é uma obra que tem conteúdo, é um projeto que tem tido os seus solavancos, são participações financeiras que não correspondem ao orçamento, são coisas que se atrasam nos pagamentos, mas isso é em todo lado, não é? E quando pagam atrasados não é nada mau. Bem, e portanto, há aqui que articular, e depois Cerveira transbordou, envolvendo este próprio projeto, outros municípios do Alto Minho. Quer dizer que conseguiu contagiar, tem uma onda expansiva. E foi até à Galiza, internacionalizou os 43 artistas de 43 nacionalidades. Continuo a dizer que é obra, porque no modernismo, na divulgação do modernismo português, nas décadas 50, 60, 70, era Lisboa e um pouco o Porto. E há aqui uma descentralização feita pelos próprios agentes culturais e criativos diretos. E se não for através deles, não pode ser o poder político a programar a vida cultural deste género. Tem que dar apoios, tem que ser ouvido, não é apenas um dado de tesouraria, é um interlocutor que aceitou o projeto, abraçou
Mas não tínhamos dúvidas, foi para mim também pareceu benefício. Pareceu benefício. Económico, social e político. Fizeram bem ter esta visão. Bem, agora há aqui que articular de facto a marca Cerveira, vendê-la mais à capital. Um pouco à capital, se ele quiser ser mecenato, não é? Mas mais à capital. Porque a tendência centrífuga é terrível. E é vertiginosa. E é efeito túnel, canaliza o vento todo para lá. De maneira que eu sugeria, fosse como um princípio de provocação, fosse de aliciamento, que uma síntese desta Bienal arranjasse uma parceria em Lisboa para ser vista em Lisboa também. Vender a imagem em Lisboa. Para que algumas televisões, jornais e entidades descubram onde é a Vila Nova de Cerveira em termos culturais. Porque senão nós não fizemos esse discurso a Lisboa direto, é como se fosse o sermão de Santo António. Não é Santo António, esse também é. É o sermão do Padre António de Cerveira aos peixes de Lisboa. Não era mais importante fazer... Não era mais importante fazer... Agora, desculpe, mas... É melhor uma interferir, provocação. essa não me calo. Não era mais importante fazer, em vez de se ter pensado há muitos anos, e eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não sou propriamente... sou uma pessoa, portanto sou política, mas não sou partidária, que é uma coisa um bocado diferente, eu acho. Mas não seria melhor... Há muitos anos pensava-se em fazer um TGV de ligação Lisboa-Madrid. Nunca se pensou em fazer um alfa de ligação ao norte da Galiza até Corunha. Discordo completamente da ida a Lisboa da Bienal de Cerveira. Peço imensa desculpa. Não, estava a falar Eles com que venham princípio... a nós, não é? Não, estava a falar com País é princípio de pequenino. provocação. Já que eles não vêm cá, ir lá... Não vem porque não querem. O que é que a gente está a fazer? Pois, mas às vezes tem que ser obrigados a querer. Também havia o serviço militar obrigatório. Havia a haver o serviço cultural obrigatório. O papel é dos docentes, é dos teóricos. Os Enfim, docentes andam à procura de emprego, coitados. isso é para cada um. Ora bem, portanto, eu de momento já chega, depois vai haver mais espaço para interlocução. Eu não sei se ouvem bem assim. Sim, Está aprovado que ouvem bem. Então vá. Eu vou tentar não dizer assim muitas asneiras e tentar segurar-me aqui um bocadinho, porque é assim, eu tenho... não é preciso tão perto, talvez, senão depois isto dá uma ressonância muito grande. Há uma gravação também. Pronto, peço desculpa, então tem que ser mesmo assim. Em primeiro lugar, agradecer ao Henrique Silva, à Fundação da Bienal Cerveira, o estar aqui presente, com pessoas que já conheço e aprecio, com outras que não a conheço. Não importa, é assim, ao Cabral Pinto, a toda a gente. E agradecer também a vossa presença. E estávamos aqui há pouco a conversar um bocadinho e a tentar perceber estas nuances da relação entre os artistas e o poder público. De modo que tudo aquilo que foi dito pelos três primeiros oradores foi brilhante. Na realidade, há sempre uma indecisão nestas situações. É evidente que aquilo que a Ruth Rosas diz também faz sentido, porque, não é? Mas isto é tudo muito português. Eu vou muito para Freixo de Espada à Cinta e as pessoas queixam-se sempre, portanto, Trás-os-Montes, encostado à fronteira, e tem muita graça. Tenho lá amigos políticos, sem serem políticos e tal, e as conversas de café resultam sempre a distância em relação a Lisboa. E eu, que estou ali em Freixo de Espada à Cinta, a 300 km de Madrid, por provocação, aqui como o César Príncipe, digo, mas por que não dirigirmos-nos a Madrid e não tanto a Lisboa? E, portanto, isto é, se alguém tem realmente assim um anseio cultural tão profundo, vai a Madrid, porque Lisboa é infinitamente mais pobre do que Madrid, apesar de tudo, em termos de capacidade de gestão artística, etc. E as próprias coisas. Mas o país é assim mesmo. Sidney. Como sabem, e como o disse o Henrique, sou vice-presidente da Sociedade de Belas Artes, que é uma instituição, a instituição artística mais antiga do país, com sede própria no meio de Lisboa, com independência difícil em relação aos poderes públicos, sobrevive graças à vontade e generosidade dos seus professores e dos seus alunos. Renovamos de facto até o próprio edifício,
e estamos a produzir neste momento exposições de grande qualidade. De tal maneira que Madrid passou a deslocar-se a Lisboa, primeiro pelo Arco, que foi conseguido e que resulta e que é apresentado, aquela feira do Arco, enfim, mais fraca, obviamente, é apresentada na cordoaria, com o apoio de galerias e galeristas portuguesas, mas a verdade é que teve este ano pela primeira vez a Just Med, uma espécie de feira secundária, mas que também tem a sua importância, o que quer dizer que alguma coisa se está a deslocar de Madrid para Lisboa. E nós, em outubro, na Sociedade, vamos apresentar a Drawing Room, que tem a sua sede, normalmente, no Círculo de Belas Artes de Madrid, e que se deslocou a Lisboa. Conversei com pessoas do Círculo de Belas Artes. Não fomos nós bater à porta do Círculo de Belas Artes, foi alguém que estava lá, que veio, a Mónica Alvarez Cariaga, que é a diretora da feira, e que veio falar comigo, por interpostas pessoas, para se de facto organizar lá a Drawing Room. Portanto, o termos uma programação eficaz, e aqui concordo em absoluto com o que diz o César Príncipe, se nós nos mostrarmos, as pessoas reconhecem-nos. O problema é simples, se não nos mostramos, se nos confinamos numa situação local, por mais interessante e interessada que seja, não somos reconhecidos. E, de facto, o país é assim. Mas não é só este país, todos os países são assim. Há sempre um certo centralismo burocrático, há um centralismo que deve ser ultrapassado e todos nós temos que trabalhar nesse sentido. A Bienal de Cerveira teve este ano já uma atitude, ou 2017, uma atitude muito positiva, que foi chegar-se a Lisboa. Mostrou na Assembleia da República a sua coleção, ou uma parte da sua coleção, como antes também tinha mostrado na própria Sociedade Nacional de Belas Artes, aqui há uns 2 ou 3 anos ou 4. E eu acho isto muito positivo. A verdade é que o discurso do nosso Ministro da Educação foi nesse sentido, quando disse assim, e quem lá estava, na Assembleia, reparou que, afinal, a descentralização produz coisas interessantes. E acho que o problema aqui é sempre o mesmo, a relação com o poder político é os artistas, através das suas organizações, terem a força necessária e suficiente para impor os seus pontos de vista. Cerveira é um exemplo absolutamente notável e creio que único no panorama português e não sei até se no internacional, em que graças a uma gestão de artistas, à sua insistência e, na realidade, também a um local que os recebeu com entusiasmo e com carinho, permitiu isto que nós estamos a assistir. 40 anos depois é muito, muito tempo num país como em Portugal. Viva Cerveira! Obrigado. Agora ia pedir tanto ao João. Fala assim. Eu costumo falar baixo, portanto, se calhar. Foi mais próximo. Está ligado o microfone? Não. Estava, tem uma luz acesa. Agradecer o convite, primeiro. Eu venho de Leiria, hoje cheguei de Leiria, eu trabalho nas Caldas da Rainha, é quase em Lisboa. E sei que as Caldas da Rainha é mais próximo de Lisboa do que Lisboa das Caldas da Rainha. Isto para referir o que a Ruth estava para dar continuidade ao que ela disse. Mas também sei que estudei durante muitos anos nas Belas Artes do Porto e sempre fui Mouro e do Benfica. Portanto, há aqui uma relação difícil entre do Douro para baixo. Mas não creio que seja um assunto. Isto era só para... O José Seixas também falou da bola. Sim, mas já volto à distância, porque eu acho que não é um assunto a que devamos ligar muito. Vou contar da minha experiência de Cerveira, que é muito recente. Eu conheço a Bienal de Cerveira, não sei, desde que fui estudar para as Belas Artes do Porto, e só cá vim o ano passado. Já tinha vindo a Cerveira, mas nunca tinha parado para sair do carro. E vim cá o ano passado porque a Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha tinha cá uma exposição
E eu vim cá à inauguração e queria ver como tinha ficado a exposição. Pronto, essa foi uma boa razão para vir cá. Mas eu conheço a Bienal de Cerveira por histórias de um amigo meu que esteve cá no início, que era performer, agora é arquiteto, performer reformado. E ele sempre me falou de Cerveira como um espaço de liberdade e como um espaço de exceção, como dizia o César, neste panorama, neste contexto, ou neste sistema nacional. E era isso que eu precisava de confirmar quando vi cá o ano passado. Este ano tive cá mais tempo ainda e regressei hoje e tive tempo de ir visitar as exposições que não pude ver. E há aqui vários níveis que eu considero muito interessantes do ponto de vista expositivo, do programa, e que eu creio que são únicos do que eu conheço. E eu acho que isso é de louvar, e esta persistência, estes 40 anos com os altos e baixos. Eu só conheço os altos, portanto sou um tipo feliz. Mas todos os anos tenho acompanhado pelas notícias também. Esta é a minha experiência. E a experiência aprende-se com a distância também. Eu não vim cá antes porque, de facto, Cerveira é muito longe de Leiria. Não é? Estamos a 2h30. Isto é uma loucura. E eu tive que vir cá para perceber que isto é muito próximo. Não sei se têm que vir as pessoas do sul ao norte, ou as do norte ao sul, ou as de facto também considero Madrid muito mais interessante. Mas a experiência da Assembleia da República funcionou. Isto quanto à desterritorialização, aos novos territórios que a Bienal poderá ocupar num panorama nacional, porque de facto isto é conhecida pela televisão, porque há um canal que tem o 180, que tem uma boa cobertura da Bienal de Cerveira, até torna aquilo interessante do ponto de vista do meio em que a apresenta. Tem e há uma série de... Eu conheci este ano, em segunda mão, uma exposição que foi feita, produzida e curada pela Helena e apresentada na ESA das Caldas da Rainha sobre os Encontros Internacionais de Artes de 77 nas Caldas da Rainha, que é uma exposição muito curiosa, que tem um selo da Bienal de Cerveira, bem visível, por sinal, também, e que eu creio que é uma boa forma de mostrar a Bienal no país inteiro. Eu entendo a necessidade de mostrar em Lisboa, porque uma pessoa quando mostra em Lisboa também está a ir buscar dinheiro, não é? Não há dúvida nenhuma, porque é lá que estão os ministérios. Isto quanto à minha visão da coisa, partilho muito do que o Jaime falou, acho que vamos ter mais tempo para falar de outros assuntos. Quanto ao futuro, o que eu vi aqui, pegando as palavras do Rui, relativamente a outros meios, o vídeo dos anos 10, mas quando diversificamos os meios, também estamos a diversificar as possibilidades de presença. E uma coisa que distingue esta Bienal no panorama nacional é o facto de, no dia da inauguração e durante o tempo em que está, as pessoas deslocam-se. Se vêm de Lisboa, do Algarve ou do Minho, eu acho pouco interessante para mim. Provavelmente para o poder local é diferente, há vários pontos de vista que devem existir sobre este acontecimento. Eu acho que me estou a perder, eu tenho esta faculdade. Sim, mas eu estava a falar quando diversificamos os meios, podemos diversificar os canais por onde distribuímos também. Portanto, se tem este lado físico, material, em que a presença cria as comunidades, cria as tertúlias, as possibilidades de haver uma comunidade presencial, ao mesmo tempo há a possibilidade de criar novas comunidades, mas também há, do ponto de vista técnico, digo eu, a necessidade de haver outros recursos tecnológicos e logo outros financiamentos para que isso seja possível. E é esse creio que são as vias do futuro. Vão exigir outro tipo de investimentos. Isto nas escolas passa-se, portanto, há de se passar em todo lado. Neste momento acho que não tenho mais a acrescentar. Obrigado. Obrigado. Silvia, sim. Boa tarde, obrigada pelo convite, claro. Agora, como profesora e tamén como decana que teño a responsabilidade de dirixir a Facultade de Belas Artes en Pontevedra,
da Universidade de Vigo. Facendo balance, penso que a Bienal foi moi importante para que estudantes e profesores tamén da facultade tiveran unha oportunidade profesional e ultrapasaran esta fronteira que todavía nos pesa moito nas dúas periferias. Cando estamos a falar de centralismo, Galiza ten unha autopercepción de periferia e mira, está de cara a Madrid e de cara a Barcelona sempre. Tanto os estudantes que se están a formar seguen coa idea que hai que migrar, que o éxito, o suceso está nas capitais e que hai que marchar cara a Europa. Polo tanto, a relación coa Bienal de Cerveira fai que reflexionemos por que non hai tanto contacto entre a Galiza e o norte de Portugal. Hai algo que falta. E eu creo que a Bienal de Cerveira tamén con exposicións na sala de exposicións da Facultade de Belas Artes tamén está a incidir nestas pontes culturais que eu creo que temos que ter de cara ao futuro todavía a idea de resistencia, porque a pesar de que no ámbito cultural temos a idea de que sempre nos estamos a queixar, no caso da Galicia quero incidir que estamos moito peor. Perdemos a Bienal de Pontevedra, tivemos unha Bienal de Pontevedra que se perdeu, non se conseguiu activar de novo, e desto xa fai 8 anos, os profesores intentaron preguntar ao poder político por que non se reactiva, mas temos moi claro que non é unha prioridade o cultural, porque a crise económica fixo que todavía teña moito peso a idea da élite e que a poboación siga a perceber que os cartos en cultura están mellor empregados en sanidade. Polo tanto, todo o que se fexa, todos os proxectos culturais que se están fexando, e son varios agora mesmo na Galiza, este mesmo ano pechou un proxecto cultural antiguo que levaba moitos anos, que era o Outono Fotográfico en Ourense. Por falta de apoio da autarquía, fexa este ano, acaban de comunicar que non continúa o Outono Fotográfico. O Museo Marco de Vigo está sin director. A autarquía de Vigo ten o xerente económico facendo as labores de dirección. E é moito grave, é unha situación moito grave, co cual resumo que para nós, dende a Galiza, a Bienal de Cerveira é un éxito que ten que ser a valorar neses 40 anos tamén como proceso de resistencia. Proceso de resistencia dende a periferia contra o centralismo, contra a idea de que toda inversión económica ten que ter números no turismo inmediatos e que deben ser evaluables, e tamén porque, como acabo de explicar, todos os proxectos culturais que se extinguen e que se fexan non teñen unha resposta social. En Vigo hai activistas e artistas loitando, pero o poder da autarquía a nivel de populismo sigue dende a autarquía, se di que a arte contemporánea elitista, e iso está facendo que se podan fexar os proxectos culturais. Polo tanto, é unha situación moi grave, e para min a idea de resistencia é útil tamén no papel de docente, porque eu estou preocupada, digamos, ou interesada en debatir por que hai tan pouca idea, tan pouca consciencia do colectivo e da comunidade, e por que o papel da artista nas facultades e nas escolas sigue a incidir no éxito e no suceso individual. E nós temos ese debate agora nas aulas, porque moitos estudantes, cando propoñemos proxectos colectivos, siguen a decirnos, bueno, eu quero o meu título, eu vou a buscar a mellor nota, eu quero pedir unha bolsa de estudios para Berlín ou para Inglaterra, etc. Entón, creo que temos que repensar
cal é a idea de comunidade, cal é a idea de colectivo e que estamos a facer mal dende a pedagogía das artes para que, digamos, certa idea capitalista do éxito individual sea a que se toma como vía natural. Eu sei que noutras épocas hubo esta enerxía colectiva, pero necesitamos atopar unha nova vía para que isto resurda. E tamén está claro que canto a xente xoven, canto máis viaxa a comunidade europea se dá a idea que a idea de Europa se mantén cando as persoas están en contacto transfronteirizo, ¿no? E que algo, esa idea internacional, que temos que traballar como un valor en sí mesmo tamén, poñer en contacto, sacar dos nosos problemas locais e esa idea da globalización que é evidente que está na xente xoven, aproveitala para que podamos seguir atopándonos, seguir debatindo e ter un traballo de resistencia en favor da comunidade, no? Na comunidade dos artistas e na comunidade social, pero penso que temos que procurar un traballo específico para que o currículum dos artistas non sean só fitos individuais, que temos que ser capaces de transmitir que o colectivo ten un valor en sí mesmo. Bueno, e iso, obrigada. Ruth. Quanto tempo tenho? Eu já escrevi 3 páginas. Só de resolver. 5 minutos. Mas a ideia primeiro é fazer uma breve apresentação, não é? E um enquadramento geral. Eu desempenho 2 papéis de alguma maneira, se quisermos, aqui. Que são, um é mais, se quisermos, de caráter académico, e outro é de caráter artístico. Em 97, pelas mãos daquele senhor que está ali sentado, eu estava a fazer, o Henrique Silva, que era o diretor, na época, eu estava a fazer uma residência, era muito jovem, em Âncora, com um grupo de artistas portugueses e alemães, e ele visitou-nos, havia pessoas em comum, amigos e jovens também, familiar, visitou-nos e convidou-nos para enquadrar também e fazer parte do programa da Bienal de 97 e depois quiseram ficar com os meus trabalhos, foi maravilhoso. Entretanto, eu achava que não estava preparada para... Foi maravilhoso e restauraram-nos e cuidaram-nos bem. Mas antes de tudo eu queria dizer uma coisa, antes de me enquadrar a mim. Eu não vou agradecer o convite à Helena, ao Henrique, ao Cabral Pinto, não. Eu vou agradecer a toda a equipa, porque há pessoas que eu conheço aqui desde o princípio. A Gorete, o Arsénio, uma série de gente, o Célio desde pequenino, uma série de gente que fazem parte. E eu não considero, e acho que nem devo considerar, que isto é uma família, porque senão a gente tem que passar o Natal junto. E isso é uma obrigação às vezes. E portanto eu acho que é muito melhor ser uma grande equipa, por muito pequena que seja, em que se respeitam o papel de cada um. Porque é muito diferente ser aquele que é o curador, daquele que é o crítico, daquele que é o teórico, daquele que é o político, que tem um dever perante uma autarquia ou perante, e felizmente, do que eu conheço também destes anos todos, os autarcas sempre ficaram muito contagiados. Temos ali o nosso presidente da Câmara atual, mas sempre foram muito contagiados e às vezes até sabe bem ouvi-los e às vezes até falam melhor do que muita gente que está dentro da equipa, porque depois é uma coisa um bocadinho da politiquice que não me interessa em absoluto para nada. Portanto, aqui há coisas que se misturam, não é? E que, a meu entender, o que tem que haver é uma equipa pluridisciplinar de liderança, que respeite um diretor artístico, que tenha assessores, que tenha curadores, e cada um tem o seu papel. Não concordo, desculpa, meu querido, com o teu pai. O que eu sei é que não existiriam, não é um elemento importante, não há bienais, não sou eu, é por todos. Depois há outro lado da responsabilização. Não há bienais, não há galerias, não há arte se não houver artistas. Pronto. Não, mas é assim, que não há. Não vais a uma sapataria que não tem sapatos, não vais a um talho que não tem carne. Eu demiti-me de uma galeria a dizer exatamente isso. Sim, mas não é isso, mas não é uma parte integrante. É cena, não é? É carne, é o peixe, é o sapato, é a coisa.
Não, depois há quem venda, que seja comerciante, que saiba lidar com esses assuntos. E muitos artistas, alguns não, uns mais artistas, outros menos artistas, estão muito mais preocupados com uma coisa e outros estão muito mais preocupados com outra. Também, pronto, com o seu mercado, com a sua carreira, com a sua não sei o quê, e outros não estão preocupados com isso. Pronto. E isso também se respeita. O que a Bienal tem, e agora retomando, pronto, agradeço a essa gente toda, agradeço a este espaço, agradeço desde que conhecê-lo, desde que ele eram tendas, agradeço a existência da Casa do Artista que o teu pai criou, que dá esse contacto de proximidade, de aprendizagem conjunta, de partilha. E quando há pouco estava a dizer que não temos que ir para lado nenhum, é um bocadinho a questão identitária. Eu sou anti-globalização, sempre pensei anti-globalização, sempre apostei na identidade. Há uns anos era vergonhoso falar de identidade, hoje está na moda, é uma chatice. É como a pedagogia, também vai e vem, não é? E nós temos uma identidade. E a nossa identidade é um bocadinho bairrista. E depois? Qual é o problema? Não estou a falar para ti, tá? Eu só estou a olhar. Qual é o problema? Uma identidade um bocadinho bairrista. Qual é o problema? Nós gostamos de... não é? Também é verdade que, ao mesmo tempo, somos um bocadinho submissos, porque têm que nos dar valor lá fora para depois alguém nos reconhecer cá dentro. Também há um bocadinho assim, não é? E a verdade é que há alguns países muito distantes geograficamente, como o Brasil e o Japão e a China, que sempre tiveram cá, pelo menos da informação que eu tenho, participaram desde sempre, são os países que mais participam na Bienal e não estão na Europa. Nós estamos geograficamente na Europa, temos ligações próximas, mas se tu fores à Escócia, ou se formos à Irlanda, ou se formos... não temos nada a ver. O que é que um português tem a ver com um francês? Só se for um francês ou um... é? Enfim, portanto, e o idioma não tem nada a ver também. O que é que um brasileiro tem a ver com um português? São países completamente diferentes, culturas completamente distintas, e não é uma melhor nem uma pior. São distintas. Idade do país, história do país, 500 anos. Quantos nós temos? Quantos séculos? Não é? Portanto, isto é tudo um embrulhado de coisas. Relativamente, portanto, a minha função aqui, não é? Portanto, há um lado que é o facto de eu, neste momento, portanto, eu depois concorri em 2005, porque achava que não estava preparado e não queria concorrer à toa, se mandar por mandar, mas isso tem a ver com cada um. Portanto, olha, concorri, ganhei um prémio Revelação, a partir daí sou convidada e, entretanto, o Henrique Silva também. Henrique, tu tens uma importância que isto é para mim, não é? Que é demais, é demoníaca. O Henrique também me convidou em 2008 a fazer uma individual, entretanto passou a direção para uma outra pessoa, mas foi ele que me convidou e essa individual realizou-se em residência, em coautoria com estudantes, com a Margarida, lembramos de tantas coisas em conjunto. A minha gata viveu cá, foi assim, era uma alegria. Tivemos cá mais de um mês. Estou a terminar, só a apresentação, não é? E depois, com esta ideia maravilhosa do Henrique, também criar, ser presidente de uma fundação, e nunca mais me esqueço da primeira reunião que tivemos, ser presidente de um conselho científico, desculpa, que alojasse todas as instituições de ensino superior a nível nacional e do norte de Espanha, portanto, e que também fui convidada e, portanto, desse modo representa as Belas Artes do Porto. Mas uma coisa que ele disse, que eu achei muito bonita na primeira reunião, e acho que não é nenhum segredo, o que ele disse nessa altura, e foi há 5 anos, recordo-me de ele dizer assim: como vocês podem olhar para mim e perceber, eu estou prestes a retirar-me, porque estou a precisar de mim, de cuidar de mim. Não é? Do meu ateliê, da minha vida, de mim, da minha pessoa, não é? Já cuidei de tanta gente, já tratei de tanta gente, já ajudei colegas, já deixo o meu legado aqui, e vocês façam o que quiserem. Podem ter isto fora, podem, assim um bocadinho à maneira dele, não é? Ou transformam, ou tiram o nome, façam o que quiserem. E ninguém. Toda a gente dizia assim: o Henrique está tolo. Ninguém quer acabar com isto. Não é? Portanto, esta Bienal, de facto, e eu espero, agora brincando com o espólio e não sei o quê, eu espero que quando esta Bienal, estava aqui a pensar numa possibilidade de curadoria, quem quiser que pegue nisso, que eu não sou curadora, posso fazer apoio. Estava aqui a pensar, quando estávamos a falar sobre isto, que ia ter nas vossas vozes, que são legados também familiares de pessoas tão fundamentais, não é? Na criação e na dinamização deste centro que nasce a partir do 25 de Abril, portanto também é importante. 78 é um espírito muito importante. Só que a questão da liberdade tem muito mais a ver com responsabilidade, e eu acho que às vezes há uma grande irresponsabilidade. O Tarkovsky dizia que um artista não é livre. Nós temos uma responsabilidade imensa naquilo que pomos no mundo. É uma marca. E, portanto, às vezes há muito sofrimento. E só quem conhece
o sofrimento e o agrilhoamento é que pode conhecer a liberdade. E é momentos, como em tudo. O amor, o desamor, não é? O feliz, o triste. Mas não pode ser completamente feliz, é horrível, de certeza. Acho que ninguém é. Graças a Deus. Ou a outra pessoa qualquer. Ou outro ser qualquer, outra energia qualquer. Bom, isto para dizer que... e para terminar, pronto, ok, que é um prazer imenso estar aqui e eu penso que se calhar daqui a 10 anos, quando comemorarmos as bodas de prata, porque ao dizer comemorarmos, é só porque emocionalmente estou ligada a isto há muito tempo. Ouro. De ouro, desculpem. Não, desculpem. Bienal de prata. Ouro de idade, casamento, prata. Peço desculpa, 25ª Bienal. Pronto, não é que ouro. Eu sei dessas coisas. E nunca fiz. Então, quando a Bienal comemorar a sua 25ª edição, por que não fazer-se uma grande exposição do arquivo e do espólio? Por que não ir fazer começar já? Onde é que ele anda? O que é que... No outro dia eu trouxe algumas coisas que me ofereceu uma colega, a Sofia Ponte, que descobriu panfletos de inscrição da primeira Bienal, e eu trouxe, entreguei para ficar em arquivo. Há tanta coisa que está aí, que com certeza vocês têm acesso, é normal, não é? E tantas fotografias, tantos documentos, tantos cartazes, tanto espólio. Por que não? E para já é isto. Depois, há muita coisa que eu tenho aqui para dizer, mas... E para terminar, digo só aquilo que disse o Wittgenstein. Sobre aquilo que nós não sabemos falar, devemos ficar calados. E, portanto, há pessoas que não têm que perceber nas equipas, não é? Nestas equipas que têm que ser pluridisciplinares, porque há alguém que tem que arranjar dinheiro, alguém que tem que tratar da parte política, alguém que tem que tratar da parte partidária, alguém que tem que tratar de não sei o quê. Não temos é que se sintonizar no que queremos. Não temos é que estar todos a fazer o mesmo, porque eu, obviamente, farei mal. Eu não sei gerir uma empresa, eu não sou gestora, não é? Sei gerir a minha casa e... Acabou. E... Muito bem. Muito obrigado. Há agora um momento muito importante, digo eu, sobretudo porque o que se espera desta conversa, deste debate, desta mesa redonda, que é quadrada, mas bom, é que se saiam algumas ideias quanto ao que se poderia propor às entidades, não só à Câmara, mas às entidades que estão ligadas a esta Bienal, como objetivos, digamos, futuros e, sobretudo, a planificação que se pode organizar a nível de 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, eventualmente. Não é? Uma planificação cultural. Não é? Quer dizer, eu devo dizer que, para já, há 4 organismos que estão nos estatutos da Fundação. Há o Conselho Diretivo, que é, portanto, o que está vigente e que dirige as bienais. Há um Conselho de Mecenas que nunca funcionou, que se esperava realmente juntar pessoas que pudessem pagar uma espécie de cota. Não é? Eu até sugeria que fosse da população, nem que seja uma cota de 100 euros por ano, nem que seja isso. Mas que se junte gente da população que possa ter uma palavra a dizer sobre as suas ideias. Para isso serve o Conselho de Mecenas. Depois há um Conselho Científico que também não funciona, que a ideia seria juntar as escolas superiores de arte para debater, efetivamente, problemas que tenham a ver não só com o futuro do ensino, mas, sobretudo, com a investigação. Né? Isso seria, portanto, um ponto importante. Esse Conselho é nomeado pelo Conselho Diretivo, portanto, que é periódico, esse Conselho. Portanto, estamos à espera que o Conselho Diretivo nomeie um novo Conselho. Não é? E acho que é muito importante. E, por último, há outro Conselho, já não sei qual é, já me perdi. Portanto, o Conselho Diretivo, o Conselho de Mecenas, Científico e... Só dos fundadores. Dos fundadores. Dos fundadores, que é uma figura, digamos, retórica quase, que não tem voto na matéria quase. Tem opinia. Portanto, pode dar opiniões ou pareceres que não são vinculativos, mas que são efetivamente as pessoas que se empenharam para criar esta fundação como uma solução de aproximar os artistas à autarquia e ao poder local. Não é? É essa a função da formação, que eu acho muito bem, mas que esse debate entre autarquias e as outras entidades
não está a acontecer muito, não é? Está a falhar um bocadinho. Não é? E eu acho que neste momento, realmente, o que seria importante debater, por um lado, é as necessidades locais, tem a ver com a população, o que é que eles esperam, qual é a relação que temos com elas, não é? Por outro lado, as questões de formação, que a meu ver é um dos aspectos fundamentais nesta fundação, é que seja criado um departamento de fundação, por isso é que demos aquela chega ao Ministro da Educação, um departamento de formação que possa apoiar os jovens do Conselho ou não é? Para lhes dar armas, digamos, a nível artístico para uma defesa futura. Não é? Isso tem a ver com os alunos das Belas Artes, por exemplo, das escolas, etc. Criar uma espécie de centro de investigação, centro de troca de ideias, etc., que permitisse realmente essa relação. Não é? Portanto, isso é o teu aspecto. E, por último, o aspecto realmente da Bienal, que é demonstrar o trabalho feito, não é? Seja ele de produção própria, que neste caso não está, há alguns problemas, tem alguns problemas, acho eu. E é o caso de o que se faz por aí fora, neste mundo todo, e que seja um confronto das obras que vão aparecendo e entre si se debatem, se devem confrontar. Quer dizer, por isso é que eu pessoalmente gosto de um salão cheio de obras, porque aí podemos ver, em relação com as outras, o que é que vale, o que é que não vale, e as propostas, comparar propostas. Não é? Eu acho que isso é muito importante. Portanto, neste panorama, que é o panorama atual da Fundação, que é o organismo que superintende por nesta área das artes, esse diálogo é que eu penso que é preciso restabelecer e é preciso procurar que anualmente se faça 1, 2 ou 3 reuniões ou debates ou workshops e trabalhos de oficinas entre os alunos das universidades e os professores, não é? Um centro de investigação, não é? E que daí saia depois realmente um projeto, digamos, que tenha a ver com um trabalho que se possa defender em termos de atualidade e em termos de social e cultural, não é? É muito importante. E, por outro lado, portanto, sendo isso, é claro que eu acho que a relação com as pessoas locais vai-se, ou melhor, a dificuldade das pessoas locais vai-se atenuando, porque haverá exemplos práticos de produção que permitam, de resto, eu lembro que com o Presidente fomos aqui há uns anos ao Instituto de Emprego propor a criação justamente dos chamados os clusters, as indústrias criativas, não é? Que depois foram criadas mais tarde e que estão aí, mas que estão realmente também numa paragem temporária e que seria, talvez, hoje também a relançar com esta ideia do centro de investigação. Quer dizer, formação, produção, divulgação. Mas, três pontos fundamentais para o desenvolvimento local e nacional e internacional. Queria-te só, para ver se eu entendo, porque estava, se calhar é uma dúvida que não se coloca só a mim, e portanto, todas as instituições de ensino superior têm centros de investigação. Mas são separados. Espera. E todas elas, e é um processo, eu faço parte do Conselho Científico de e não queiras acreditar, não é? É uma chatice, concorrer às FCTs e não sei o quê, depois avaliações e depois portanto, para podermos aprovar os doutoramentos, não, se tivermos notas negativas não há doutoramento, não sei o quê, isso. O que me parece, e há pouco estavas a referir que, por exemplo, o Conselho Científico não tem feito nada. Cada um sabe de si, não é? Eu, por exemplo, faço imensa coisa e propus ao Conselho Científico e faço todos os anos a Faculdade de Belas Artes, não é eu, a Faculdade de Belas Artes, eu só represento, faz projetos de residência, desde que estamos aqui,
fazemos exposições. Mas não digo eu, em conjunto. Mas o conjunto tem que se criar sinergias, tem que se haver reuniões, criar sinergias entre as faculdades, criar pontos de ligação entre as próprias centros de investigação. Não sei se me parece mais importante criar um centro de investigação ou que a Cerveira seja também um ponto de ligação entre os centros de investigação, que ponha em contacto, porque isso é valorizável, quem está nas academias sabe disso, investigadores de vários centros de investigação, em Coimbra, em Lisboa, no Algarve, nas Caldas, Santiago. Este centro de investigação só pode ser criado com os centros de investigação universitários. Mas é mais um, o que me parece... Não, em conjunto, são eles que estão cá todos juntos. Pronto, eu entendo-te, Henrique, mas entendo-te e acho que é bonita a tua ideia. A questão é, se calhar vai mais eventualmente confundir do que haver os elos naturais de projetos de investigação. Pode nascer um projeto de investigação entre investigadores de vários centros que reúna, eu não sei, colegas universitários estão aqui, não é? Dois. Sim, politécnicos, não interessa, pronto. Mas que para serem docentes têm que ser investigadores, em regime integral, portanto têm que ser investigadores. Depois têm que dar uma porcentagem do seu tempo a isso, portanto há uma avaliação, não é só no ensino secundário que há avaliação, não se fala do ensino superior porque ele tem a mania, o ensino superior, mas pronto. Mas temos que ser ou colaboradores ou integrados, podemos ser colaboradores de uns e integrados em outros, portanto, isso existe, temos que preencher os nossos currículos, fazer palestras, escrever artigos, essas coisas todas, paralelamente à produção artística, são coisas completamente diferentes, que têm pontos de ligação, mas são diferentes, e se já existem, é mais fácil criar uma dinâmica dentro do Conselho Científico, artístico ou científico, foi assim que sempre se falou, que como criar um projeto de investigação comum a 13, 15 centros de investigação, que tenha financiamento próprio e apoio próprio para que haja sinergias interuniversitárias, interescolas. Porque era maravilhoso se os estudantes, este ano, por exemplo, do MAP, mestrado em Artes Plásticas, que tem 4 especialidades, pintura, desenho, intermídia e escultura, tiveram avulso, portanto, havia um período de um mês e eles, saltitadamente, escolhiam quando é que lhes dava mais jeito de virem aqui passar uma semana. Portanto, misturaram pessoas da pintura com as da escultura sem se conhecerem. E isso é importante. Pode ser com Lisboa, pode ser com... Não é? E essa sinergia criar-se. Há passos pequenos que foram dados, mas aumentar, se calhar, esses passos, para se chegar onde tu estás a dizer que é bom, mas sem necessidade da estrutura burocrática que isso tem de peso por trás. É mais um conselho, mais uma direção, mais uma votação, não sei. Claro. Eu acho que isso toda é muito importante, não há dúvida. Mais importante que isso, e o primeiro passo a dar, quanto a mim, é na sensibilização da população de Cerveira. Porque a população de Cerveira é um grande opositor à Bienal. É um grande opositor. Eles comem tudo e não deixam nada. E, portanto, quanto a mim, o primeiro passo a dar é na sensibilização à população. E aí eu acho que devia ser pensado a maneira como chegar à população. A aproximação faz pelo exemplo. Se há trabalho, é mais fácil do que falar. Eu só queria também complementar um pouco o que a Fernanda disse, que também é uma das coisas que venho pensar. Pode falar mais alto um pouquinho. Que tenho pensado também, para além de colaborar de maneira esporádica com a Fundação, sou investigadora. E uma das coisas que eu acho, e que tem a ver com o que a Ruth Rosas falou, que é o sentido de responsabilidade dos artistas, mas tem a ver com o sentido de responsabilidade da Fundação com Cerveira. E eu acho que uma das coisas que sempre me questionei nesses 3 bienais que estive presente foi o papel da programação do serviço educativo nas bienais. Orçamento quase zero. Não é possível haver uma relação, de fato, de responsabilidade entre a Fundação e a comunidade, se, no momento onde essa relação pode acontecer, o orçamento que existe, ou, de certa forma, uma programação mais elaborada, é quase zero. Porque continuamos a ver, durante as 3 bienais, essas últimas 3, eu acho que sempre foi assim, o que é destinado à população. De uma maneira muito breve, são as intervenções na rua e os workshops que se repetem
de maneira sistemática, anos após anos. Não há, de uma certa maneira, um pensamento estratégico que reforce essa proximidade. Isso tem acontecido durante anos não bienal, pelo serviço educativo da Fundação, mas durante a Bienal, eu acho que o serviço educativo deveria ser quase que protagonista das bienais, pensando muito nessa questão da responsabilidade que a Fundação tem que ter com a comunidade de Cerveira. O que nesse sentido? Como? O que é que poderia propor nesse sentido? Penso que uma das principais ações que deveria se ter é realmente pensar uma programação estratégica do serviço educativo nas bienais. Hoje em dia fala-se muito em eventos como as bienais e em curadoria educativa, por exemplo, que é o pensamento teórico envolvido na concepção das bienais está a par com o pensamento educativo, vamos dizer. E tudo aquilo que for desenvolvido no serviço educativo, então, vai ao encontro daquilo que se propõe como temática, por exemplo, da Bienal. E aí, desde o convite de artistas que trabalham nesse sentido, de artistas que propõem atividades de sensibilização mesmo, ou de parceria com o público na realização de suas obras, ou palestras ou encontros que refletem sobre essa relação do impacto, por exemplo, da arte contemporânea nas comunidades, ações mais dirigidas e mais claras, onde tanto poderia provocar uma reflexão sobre isso, como também pudesse chamar a comunidade de uma maneira mais enfática para participar da Bienal, não só como público, mas como construtores desse evento. Seria nesse sentido. Mas sabes, desculpa... Não, o crochê não é isso. Não, o crochê... Não é isso. O crochê é uma herança. Mas sabes uma coisa que eu acho que também é complicado de se resolver aí? É o antes disso. Nós temos, aliás, os títulos, depois vamos falar sobre eles, não é? Mas os títulos, os temas e títulos constantes das bienais são um bocadinho preguiçosos, na minha perspectiva. Porquê? São o resultado da preguiça teórica, crítica, histórica, enfim. Se nós pensarmos o que é que tem sido, porquê que nós chamamos arte contemporânea, o que é isso? Eu não sei. A idade contemporânea eu sei que começou na Revolução Francesa. Portanto, já passou muito tempo. Não faço ideia do que será um pós-contemporâneo. Também não sei o que é pensamento e prática da arte atual. Também não sei o que é nada do que seja pós, trans, meta, pré. Estou aqui a pôr algo, não é? O que é isto do híbrido? E a coitada da Rosalind Krauss, quando inventou o campo expandido da escultura, ficou tudo expandido e já ninguém se entende nada. Performatividade também agora já é tudo. Eu faço assim e isto é uma performatividade. Mas esta cadeira também tem a sua performance. Instalação, olha tantas. E nem funciona, não há dinheiro para as ligar. Não é? Mas não são artísticas. Portanto, há um mau trato, que não acontece, na minha opinião, que também é pedagoga e, portanto, tenho muita dificuldade, às vezes, na minha função enquanto pedagoga, de ensinar aquilo que está dúbio e que chegam ao pé de mim e dizem assim: professora, o meu trabalho é mais ou menos um site específico. Ruth, tu desculpa. As curadorias não têm exatamente essa função que tu estás a colocar. Não, tem a teoria da arte, a história da arte, a curadoria, não, isso a docência. É o pré não sei o quê. Mas não estamos aqui concretamente na Bienal de Cerveira com curadorias que podem ser discutidas e que podem tentar responder às questões que tu estás Sim, mas eu estou a dizer é que a formação de públicos... Não, o que eu estou a dizer é o serviço educativo, o que eu estava a tentar dizer, e não é, isto não é uma agressão, é uma conversa, não é? O que eu estava a tentar dizer é que um serviço educativo fabuloso forma públicos, dá-lhes uma consciência crítica, dá-lhes uma consciência de valor àquilo que é cultural. E aí volto ao Cruzeiro Seixas. Eu até nem ligo muito à bola, mas é importante que a bola exista. Mas eu gostava que se falasse tanto de bola e que se conversasse tanto de bola e que se apoiasse tanto a bola como se apoiavam as artes e cultura. Desculpa, mas é isso que quanto a mim, que está a falhar. Há 40 anos que há a Bienal e o serviço educativo, a população agora, jovem, já deveria ter tido formação de base para, neste momento, estar a favor da Bienal. E os ser a favor formadores. da Bienal. E não um opositor. Só uma coisa, mas isto não compete, desculpem lá, mas é assim, a Bienal faz o que faz, não é? Sim. E é muito. Pode fazer melhor, o próprio Henrique. Mas não é Bienal. Calma, estamos a falar de serviços educativos que a Bienal possa
propor e dirigir, não é? Sim, É isso que sim. estamos a falar. Agora estamos a esquecer o papel dos pais, o papel das escolas, etc, etc. Mas isto é o papel dos seres humanos. Não, quero eu dizer, a Bienal, também não creio que a Bienal possa ser sacada toda a responsabilidade. A própria população... Mas ninguém está a também responsabilizar a Bienal. trabalhar Peço um pouco desculpa, nisso. o Presidente queria falar. Eu acho que a conversa é mais ao nível Fernando Nogueira. do bom senso humano. Dos valores, da ética, do bom senso, moral. Sim, sim. Bom, boa tarde a todos. Eu, quando vim para aqui, vim com um propósito de observador e que comprometi-me comigo mesmo a estar caladinho, porque vinha mais nesse papel de ouvir e de observar. Mas não é propriamente, não me contive, não é num aspecto negativo, antes pelo contrário, acho que o debate nos está a incitar a dizer aqui alguma coisa. Porque falar do passado para projetar o futuro, acho que é sempre um tema atual e é isso que nos interessa neste debate. Eu sou, neste contexto todo, um pouco um corpo estranho neste contexto, porque não sou artista, gostava de ser, mas não sou, não tenho essa vocação, não sou curador, não sou galerista, não sou crítico de arte, não sou professor. Lamentavelmente, gostava, por acaso gostava, mas não sou. Não nasci com essas características ou com essas qualidades. Tenho uma outra função. E exerço uma função, eu não gosto de dizer, não gosto do termo, mas uma função política, eu gosto mais de dizer que sou um prestador de serviço público. É mais o termo que eu gosto. Político, não me sinto muito nessa pele, no termo em que, apesar de ser Presidente de Câmara, portanto é uma função política, mas eu sinto-me mais como um prestador de serviço público, é assim que eu gosto, porque a tendência política é trabalhar muito em função de ciclos eleitorais e eu nunca gostei de trabalhar em função de ciclos eleitorais. Nós temos que fazer o nosso trabalho, claramente e sempre com o propósito de ser bem feito, independentemente do período, independentemente do ano, independentemente do acontecimento político que vai acontecer a seguir. Essa é a minha opinião, porque quando nós concorremos a uma determinada cargo, no caso, o objetivo é ganhar. Mas também se não ganhar, não haverá nenhum problema. E, portanto, o trabalho, o mérito tem que ser obtido por um percurso. Para vos dizer, eu vou tentar dizer aqui 2 ou 3 coisas só, mais. Relativamente à questão dos públicos, é evidente que há 40 anos, as Bienais em Cerveira, como todos sabem, e se calhar alguns sabem bem melhor que eu, outros sabem, no mínimo, tanto como eu. Foi uma revolução e estranhou-se muito em Vila Nova de Cerveira e aos poucos foi-se conquistando públicos. A própria Bienal também tem contribuído e muito para isso. Os serviços educativos que funcionam na Bienal têm um grande evento bianual que funciona precisamente nesta casa, dedicado às escolas, com as escolas e com os miúdos. É um grande evento. E eu penso, não é tudo, com certeza. Pode fazer muito mais e muito melhor, é sempre possível. Eu acho que em todos os campos da nossa atividade podemos sempre fazer mais e melhor. Não podemos parar, a evolução é isto mesmo. Mas já algo se tem feito e dá resultado, porque todos nós sabemos que atrás dos miúdos vêm os menos miúdos, vêm os pais, vêm os encarregados de educação e, portanto, as coisas entram com naturalidade. Eu penso que paulatinamente, ainda não será o resultado que gostaríamos, mas tem sentido. Hoje em Cerveira, ninguém estranha a Bienal, ninguém estranha uma performance, por muito arrojada que seja, ninguém uma intervenção, às vezes, menos bem conseguida, porque também é isso, também é arte, também é para discutir, com certeza, não sendo eu crítico, mas também a arte também tem que ser discutida e também tem que ter algum arrojo e tem que ter alguma inovação. Bom, portanto, nesse aspecto, acho que alguma coisa a própria Bienal também tem feito. Depois, relativamente ao professor Henrique Silva, há aqui um pequeno pormenor. O professor Henrique Silva tem sido o grande dinamizador dos últimos anos, muitos, das Bienais. Claramente, durante muitos anos, foi a Associação Projeto que, de certa forma, era personificada no professor Henrique Silva, que fez com que as Bienais, pela parte artística, fosse
funcionando. E foi um dos grandes mentores da passagem da constituição de uma Fundação Bienal de Cerveira, com um objetivo claro, acho eu, muito meritório, que era a sustentabilidade, e fez esse trabalho que não foi fácil atingir e constituir e conseguir constituir uma fundação nos tempos, há poucos anos atrás, em que as fundações eram quase proscritas e foram muito, de certa forma, criticadas e foram praticamente aniquiladas, que a Fundação Bienal de Cerveira tenha sobrevivido, muito também graças ao trabalho dele, não só, com certeza, porque estas coisas, eu digo sempre a mesma coisa, é muito importante a pessoa que tem a iniciativa e que trabalha, mas depois também tem que ter uma equipa que ajuda. E aí, claramente, foi o grande obreiro do atual estado de coisas nos tempos mais recentes, com essa amplitude. Depois, para vos dizer mais duas coisas. A Bienal será sempre, penso eu, tenho sempre alguma apreensão relativamente ao futuro da Bienal. Uma inquietação que de certa forma, que me acompanha. Como é óbvio, não vale a pena dizer-vos porquê, porque vocês sabem, porque isto não é fácil. Mas a Bienal será sempre aquilo que, em primeiro lugar, os artistas quiserem, porque os artistas foram a alma, são e serão a alma das Bienais. Depois, também o que os cerveirenses quiserem e os poderes políticos o permitirem. Portanto, mas, em primeiro lugar, o grande objetivo das Bienais o grande objetivo da comunidade cerveirense é manter as Bienais, o objetivo da Câmara Municipal e do Executivo é que a Bienal, como aqui foi dito, possa comemorar mais 40, ou mais 80, ou mais não sei quantos, mas tem que ter a mola impulsionadora também, de certa forma, de quem é o grande obreiro e o grande desafiador desta situação, que são os artistas. Tem tido essa felicidade, a Bienal de Cerveira. E eu estou muito satisfeito, porque nesta sala vemos aquilo que tem sido, de certa forma, o sucesso e a resistência, como aqui ouvi falar, tem permitido haver resistência na Bienal de Cerveira. É que tem havido uma grande conjugação, desde logo na fundação das Bienais, desde logo no início, dos menos jovens, das pessoas com experiência, com muita experiência, conjugada com os jovens que ao longo dos anos vão ganhando essa experiência e vão dando continuidade. E eu vejo, nomeadamente aqui no painel, que aproveito para cumprimentar no seu conjunto a todos e não individualmente, e agradeço muito o participarem e estarem aqui a discutir estas ideias, mas fico muito satisfeito porque temos, efetivamente, essa gênese e essa vontade e essa forma de estar das Bienais em todo o setor, nomeadamente no artístico, que é o que interessa, mas dos menos jovens, da experiência, com os mais jovens. Depois, relativamente às universidades, eu acho que são fundamentais, é evidente. Hoje, em todos os nossos setores da atividade, não há evolução, não há progresso sem conhecimento. Sem conhecimento, o conhecimento advém, nomeadamente, da investigação, nomeadamente através das instituições de ensino, das universidades e similares. E, portanto, esta discussão deverá ser, e bem, de como é que enquadrar, mas realmente acho que todos estaremos de acordo que as universidades e as instituições de ensino são fundamentais. Agora, como agregá-las, como pô-las a funcionar, elas funcionam, não tenho dúvida nenhuma, mas como pô-las no mesmo registro relativamente à Fundação, é um assunto que, com certeza, terá sempre muita discussão, mas de certeza com certeza que será encontrada uma plataforma para esse efeito. Pronto, eu acho que já me alonguei um pouquinho, obrigado por me ouvirem e espero que daqui saia efetivamente algumas propostas que possam enriquecer e dar continuidade e permitir que possamos reivindicar junto do poder político efetivo aquilo que não é nenhum favor, aquilo que temos direito, que a Fundação tem direito, que o mundo artístico tem direito, que as artes plásticas têm direito, e essa reivindicação só terá algum sucesso se for feita efetivamente num coletivo forte. Senão, somos pouco ouvidos. E eu só mais um pequeno pormenor, vocês, penso que também como eu, se calhar melhor, sabem qual é o orçamento que hoje em dia
qualquer instituição dedica à cultura 0,5% do orçamento, provavelmente, andará por aí. Para vos dizer que em Vila Nova de Cerveira, nós somos uma autarquia modesta, a Fundação Bienal de Cerveira tem, do orçamento municipal, cerca de 2%. É muito, é pouco. É o possível. Gostaríamos que fosse muito mais. Mas, portanto, temos é que ir para fora. Eu não me custa nada, eu sei que é muito mais perto. E tenho essa experiência, É muito mais perto de Cerveira a Lisboa do que Lisboa a Cerveira. E eu não me custa nada, eu vou a Cerveira, vou a Lisboa num dia, se for preciso no dia seguinte ou passados 2 dias, vou outra vez, não tenho nenhum problema. Se sentir o conforto do coletivo, é muito melhor. Portanto, obrigado a todos por esta vossa colaboração. E acho que ninguém está a receber cachê aqui, não é? Está aqui. Estava a falar? Fala. Ok. Levantas o braço e inscreves-te, senão... Desculpa. Não sei. Não, é que eu tinha aqui já umas ideias mais ou menos estruturadas. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas destruturou-me aqui um bocadinho as ideias, porque falou de algumas coisas que eu também já queria ter falado. Desculpem lá, eu sou de Vila Nova de Cerveira, mas moro em Lisboa há 40 anos. E venho às bienais, não há 40, mas se calhar há 35, por aí. Queria só fazer uma pergunta. Tirando eu, Sr. Presidente da Câmara e mais uma ou duas pessoas que eu reconheço, quem daqui é natural ou residente em Vila Nova de Cerveira? Podem pôr o braço no ar? Ok, residente ou natural? Eu já recebi. É o pessoal daqui. Ok. É a equipa daqui. Isto respondeu um bocadinho a algumas questões que foram ali levantadas. São muitas as questões que foram levantadas para esta mesa e eu gostava de poder conseguir falar sobre As pessoas é que não aderem porque se calhar não são motivadas, porque eu estou a ver, até fui confirmar. Todos os sábados, visitas guiadas às exposições. Não tenho dúvida, senhora professora, não tenho nenhuma dúvida, eu própria consultei e o Facebook também, hoje em dia as redes sociais também. Isto tem a ver com vários pontos dos quais se tocou. Um deles tem a ver com a criação de públicos. Não é por falta de divulgação, se calhar, ou será o tipo de divulgação aplicada às populações. Eu, lamentavelmente, venho aqui há 30 e tal anos à Bienal e como moro numa freguesia ao lado, o Sr. Presidente também é de uma freguesia, embora more, aquilo que disse a Fernanda, não é Fernanda, da imagem das bienais junto dos públicos locais. Eu não tenho dúvida que em Lisboa, quando eu digo que sou de Vila Nova de Cerveira, toda a gente me fala, fazem lá sempre umas bienais, muito interessante. Ou se eu me dou no mundo artístico, a Bienal de Cerveira é uma coisa muito interessante. Mas se eu for à minha aldeia, eu hoje antes de vir para aqui, convidei a vir comigo aqui várias pessoas da minha idade, da minha geração, e não consegui convencê-las. Não consegui convencê-las porquê? Porque temos falta de cultura, de públicos, falta de pedagogia. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Isto é, o que é que se faz? O mestre Henrique Silva perguntou e fez a questão, o que fazer para mais pedagogia ou para chegar junto das populações? Senhor Presidente da Câmara, eu pergunto, não sei, um trabalho foi feito junto das freguesias, dos presidentes de junta, das autarquias locais aqui à volta? É claro que as performances estão nas ruas, mas as pessoas que vêm à feira de Cerveira ao sábado de manhã compreendem as performances, compreendem no sentido de, não é preciso compreender, usufruem das performances ou dizem umas maluquices lá em Cerveira. Ou isso é para os artistas do Porto. O dinheiro público é gasto com os artistas do Porto. Assim, eu ficaria aqui... Eu não sou das artes, não sou do mundo das artes, mas também sou do mundo da opinião pública. Eu fiz e faço muito voluntariado na área da música, na área da integração social e na criação de novos públicos para a área da música. E na área da música eu sei que há muitas coisas que se está a fazer. Nas artes plásticas não conheço e tenho medo de dizer algum disparate, mas vou dizer, eu tenho um sobrinho com 10 anos, anda na escola aqui, e perguntei, João, na tua escola durante o ano fizeram algum trabalho sobre Cruzeiro Seixas? Tia, quem é? É um senhor, sabes, do surrealismo. Tia, o que é isso? Tem 10 anos, está aqui na escola. Eu acho que não...
Em relação à distância entre Lisboa e Cerveira, eu não sei se é a mesma distância entre Lisboa e Paredes de Cora. Está cheio de gente neste momento. A distância, eu percebo a necessidade absoluta de criação de públicos e acho que se deve trabalhar nesse sentido. Agora, não é possível esperar que a Bienal de Cerveira ou qualquer instituição cultural consiga colmatar a enorme diferença cultural que existe entre a população portuguesa e outras populações. Deixe-me só contar-lhe um exemplo para perceber o que é que eu quero dizer e que tem aqui a ver com Vigo. Quando eu tinha 18 anos, estava na Escola de Belas Artes do Porto. Estávamos numa altura de guerra e, portanto, as saídas eram difíceis. Tinha que se ter uma autorização e eu, entretanto, não tinha carro, os meus pais têm não, e um dia consegui vir a Vigo e entrei na Caixa de Ahorros para trocar umas massas ou levantar e fiquei muito admirado porque aquela espécie de banco, um banco, tinha quadros pendurados nas paredes. E eu disse assim, olha, quadros num banco, é surpreendente, nunca tinha visto em Portugal. E estava um senhor à entrada, o porteiro, o senhor da recepção, e disse-lhe assim, os senhores costumam ter bancos? Costumam ter quadros nas paredes? E havia uma exposição no primeiro piso que eu fui ver, de uma escultura, Ângela qualquer coisa, não me lembro agora exatamente, mas eram umas peças engraçadas e tinha embaixo então os quadros pendurados que eram menos curiosos. E perguntei-lhe, mas os senhores fazem... O porteiro, o recepcionista, olhou para mim assim, quando disse, mas o que este gajo quer? Disse, sim, claro, fazemos isto há anos, por qual é a sua dúvida? Eu disse, bom, olha lá, eu sou português, tinha 18 anos. Se eu quiser expor aqui, posso fazê-lo? Claro. O meu amigo manda uma carta e nós marcamos de uma exposição. Em Portugal não havia uma única instituição que fizesse isto. Uma que eu saiba. Na altura, nada. Népia. Devo dizer que nos mesmos anos a cidade do Porto tinha 2 galerias, as do teu pai. Lisboa tinha 11 galerias e Madrid tinha 111 galerias e já nem contabilizo as de Paris. A diferença cultural é absurda. Quando entrei para a tropa, 3 anos mais tarde, entrei com 21 anos, saí de lá com 24, tropa obrigatória, a minha geração mal sabia ler e escrever. Eu, pela primeira vez, percebi o significado de uma estatística. Dizia-se na altura, em 1967, 1965, 66, aqueles anos 60, a transição, Portugal teria à volta de 50% de analfabetos. E, na realidade, eu conheci-os pela primeira vez. O meio que eu frequentava não tinha analfabetos, mas na tropa encontrei-os. E fiquei abismado, disse assim, como é que é possível jovens da minha idade nem sequer saberem escrever o seu próprio nome? A diferença cultural era esta, absurda, enorme, intangível. Mudou muito com o 25 de Abril, mudou com a presença, com o esforço de todos nós, a muitíssimos níveis. Mas não é fácil suprir um determinado tipo de situações. Nunca será fácil. E posso lhe garantir que a minha experiência pessoal, como diretor da Galeria Municipal de Montijo e organizador dos Prémios Vespeira durante 11 anos, em que tentei levar os professores do Montijo a interessarem-se portanto, a levar as escolas. Não foram eles que foram ter comigo, fui eu que fui ter com eles. Percebe a ideia? Eram os miúdos que às vezes arrastavam os pais para dentro da Galeria Municipal para ver o que se fazia. Isto é uma luta permanente, a tentativa de criação de públicos. E já agora, se me permite, a segunda parte desta questão, que é muito mais séria. A parte muito mais séria disto é que, assim, a arte é uma incógnita. E os senhores todos estão a falar de certezas. Estão a ter isto como adquirido. Não, calma. A veiculação dos conteúdos artísticos pode ser tramada, difícil, impensável e mesmo rigorosamente complicada para mentes normais. Estamos-nos a esquecer que os surrealismos... Por exemplo, nós estamos a falar de um personagem... Falou-se agora de um personagem simpático, afável, nos seus bons momentos, que é o Cruzeiro Seixas.
E o Cruzeiro Seixas dizia com razão do Mário Cesarini, tinha tanto de bom como de mau, como a possível maldade. E, na realidade, os surrealistas não eram assim gente tão meiga quanto isso. Um exemplo dado pelo Jacques Vachet, se não me engano, relativamente à atitude surrealista, era tão simples. E bem, está escrito, não é invenção minha. A verdadeira atitude surrealista é descer as escadas, pegar num revólver e dar tiros em quem passar. E isto está escrito. Não quer dizer que fosse assim de facto. Ou que o fizessem. Realmente optavam pelo suicídio e não pelo assassínio. Mas, na realidade, o mundo artístico não é simpático. E não é fácil explicar às pessoas que pode haver coisas difíceis e que a arte é, muitas vezes, uma situação de caráter individual, egocêntrico, altamente individualista e que por aí se chega a algum lado. É só isto que eu queria não é fácil. Já agora... Só um momento. Professor, posso? Só um momento, só queria chamar a atenção para um pormenor. Eu acho que um dos problemas que não foi focado ainda aí e que é, digamos, uma pedra angular para o desenvolvimento futuro, que é o que nos interessa aqui neste caso, da Bienal e do Alto Minho, é a desertificação. Quer dizer, quanto mais para dentro estiverem os municípios, menos gente há, porque vão morrendo os velhos, os novos não têm trabalho, vão-se embora, etc. E vai desaparecendo. A desertificação neste Conselho tem sido brutal, não é? E porquê é que a coisa diz que eles não gostam da Bienal? Porque a maior parte já são velhos e já não se educam, já acabou, pá. Os novos, poucos há, pá. Não. Pergunta aí ao Castro se não foram os velhos que correram com ele, pá. Pois, então pergunta-se. Mas é verdade que sangue novo traz ideias novas. Isso aconteceu em Braga, com a Universidade, com o Sr. Guimarães. Quer dizer, o grande boom de Braga foi a Universidade, não é verdade? Não é verdade? Agora, é verdade que aqui está um pouco aberto para o exterior, pá. Está muito fechado. E isso é um dos problemas que tem que ser resolvido, não é para a Bienal, mas é para as entidades competentes aqui da autarquia, sobretudo. Não é? Eu, antes de passar a palavra àquela senhora que pediu a palavra, vou só dizer duas coisas, porque eu acho que nestas coisas é sempre mais fácil dizer o que não está feito do que fazer alguma coisa. E, efetivamente, nós começamos um caminho, e foi um caminho começado por... Quer dizer, o caminho começou em 78, com a Maria Marcelina, etc., que havia, de facto, muita dinâmica com as crianças, etc. Mas, em 2014, o professor Henrique criou nesta fundação, e ele lembra-se, e foi na altura que me convidou para vir para cá, uma coisa que se chamava Serviço Educativo. Isso foi há 4 anos. Em 4 anos não se faz o caminho todo. São serviços educativos, têm muito a fazer, muito a melhorar, com certeza que sim. Mas atualmente, só para termos... Porque isso é verdade, não só estão a realizar visitas guiadas com dias fixos, como várias espontâneas, quase todos os dias, como, por exemplo, e ela está aqui, eu já lhe vou dar, a seguir àquela senhora vai falar ela, como têm-se realizado vários workshops interessantíssimos, protagonizados pela Ana Maria Pintora, nomeadamente um relacionado com o Museu do Papel, em que eu própria estive a aprender a fazer papel, e, portanto, que eu acho que não tem nada de dificuldade para a comunidade em geral e que seriam perfeitamente acessíveis. Agora, a questão porque é que as pessoas não vão, porque é que não aderem, etc., isso é uma questão muito larga. Agora, efetivamente as coisas fazem-se e acontecem. As curadorias são pensadas nesse sentido, no sentido de terem uma componente pedagógica, informativa, etc. Há muito a fazer. É preciso começar a fazer. É preciso começar por algum lado. E eu reforço, os serviços educativos desta fundação foram criados pelo professor Henrique há 4 anos. A Bienal tem 40. Em 4 anos não se faz tudo. É um bebê. Essa é a parte do bebê da adulta. É o filho da senhora Bienal. Boa tarde. Olha, eu não, longe de mim criticar a Bienal de Cerveira. Eu vim à primeira Bienal e vim a uma que as tendas foram levadas pelo mar, pelo rio, não é? Pronto. E depois voltei, o vendaval, voltei para casa, para o Porto. E na sequência daquilo que a Fernanda disse e que o Jaime disse, o que eu acho, eu não vou criticar a Bienal. Eu critico o país todo, porque não há formação artística no povo português. Olha, e quero lembrar aqui uma pessoa que nos anos 60 lutou por isso, que foi a Madalena Azeredo Perdigão.
e que os documentos dela ficaram na gaveta. Felizmente arranjaram-me uma cópia. Eu tive a possibilidade de ler e aquilo era um projeto incrível de formar o povo português. Só que na altura, anos 60, não convinha educar o povo português na arte. Não dá jeito. Não dá jeito, não é? Porque os artistas são muito críticos. Porque a arte não é só o belo. A arte também é a crítica nos são vários... boas e más pessoas, têm humor e desamor. Quer dizer, é tudo gente, Para não falar nas pistolas, não é? Pronto. Eu acho que realmente... E quando vi pela televisão o Sr. Ministro da Educação, eu não pude vir à inauguração, que tinha estado por aqui, assim, será que alguém lhe vai pedir que os currículos, não digo as disciplinas, mas aquelas áreas não disciplinares, dedicarem um pouco à formação artística dos nossos pirralhos, não é? Pronto, eu não sei porque eu já me aposentei há alguns anos, não é? Foi em 2008 que me aposentei. Portanto, eu acho que é importante formar o povo português. Aliás, reparem, mesmo no ensino superior, com esta história brincalhona de Bolonha, peço desculpa, que isto é uma javardice, não se pode chamar mais nada, que é muito bonita na teoria, mas que é incompatível, como é que eu posso estar a fazer? Como é que um estudante é da Europa, portanto, nem sequer agora nós temos estudantes estrangeiros, não é? Os internacionais realmente são os que estão... São os ótimos. Não, são os que estão fora da Europa, porque nós somos todos a mesma família. Olha, mas os ateliês, por exemplo, os estúdios, o tempo letivo, tudo reduziu. Tudo. Claro. Os ateliês eram de 20 horas, ou eram livres, agora têm 8 horas letivas. Sim, mas deixe-me concluir. As disciplinas são semestrais. Portanto... De Lisboa não vêm a Cerveira ver a Bienal, mas vão daqui para assistir a festivais musicais, para a Zambujeira do Mar. Sim. De Lisboa vem para aqui perto... Estou aqui em Paredes Cora todos. Como é que se chama? Vilar de Moros. Eu também vinha, andava eu nas Belas Artes e vinha aos concertos aqui. Só não tomava banho. Vem à feira, ao sábado. Vem à feira ao sábado, comprar as toaletes para a época seguinte. E porquê é que não vem aqui? Há uma falta de formação base do povo, eu estou a dizer, do povo português. Cívica. Porque eu penso que aqui estará quem? Todos que têm qualquer ligação à arte, não é? Ou porque são artistas, ou porque têm filhos artistas, ou porque, enfim, qualquer ligação, não é? Porque se calhar alguém que não tenha qualquer ligação à arte não vem aqui, não tem formação para vir. E aí, eu acho, se calhar, tentar aqui Cerveira, dar um pontapé de saída, junto do Ministro da Educação, que haja qualquer formação artística de base. Olha, eu vejo, na pré-primária, eu tenho netos, na pré-primária eles têm uma formação interessante. Chegam à primária, é só copiar. Só copiar os bonecos, o Pato Donald, etc. Depois, chegam ao 5º ano, já voltam a ter qualquer formação. Não é? Mas os estudantes hoje pedem, os estudantes universitários, não pedem para aprender a trabalhar em Photoshop, porque eles nascem com as tablets. Que ela já sabe para alguma coisa. Esta porcaria do digital, é toda a gente, não é? Eu nunca imaginei ver o meu pai a fazer vídeos todos os dias e fotografias. Deixe-me E ele só faz. concluir. Portanto, era só sugerir aqui aprender a lavar-la, a fazer Bienal, coisas. que faça uma proposta ao Ministro da Educação para ver se há possibilidade de educar o povo. Claro que sim. Obrigada. Eu só vou dizer 2 palavras, porque se calhar até já foi repetido, mas costumo um bocado, eu estive cá no evento que é o Educarte, e realmente tiveram aqui mais de 600 crianças. Foi uma festa lindíssima, foi cansativo, mas os professores vinham direito às atividades que a Bienal estava a proporcionar e sentia-se um envolvimento. E vou-vos contar, eu sei que parece sempre que alguém se está a querer gabar ou coisa assim de género. Eu estava na Porta 13, porque também houve aqui um evento na Porta 13, aberto à comunidade, e uma menina veio ter comigo de 3 anos e disse-me assim: olá, nós conhecemos. E eu, como não sou daqui, não é? Te conhecemos. Sim, foi quando nós estivemos ali a pintar a cara
E ela veio falar comigo. Eu fiquei super feliz, como vocês devem imaginar. São aquelas histórias assim meias lamechas. Mas também vos queria convidar. Eu estou aqui há uma semana, não fui eu que fiz os workshops todos. A Helena referiu a um. Houve mais. Houve workshops que eu participei, diferentes de todos os outros anos. Nunca tinha feito aqui um diário gráfico. Eu estive a participar neles, porque eu gosto de participar. E vou talvez ser um bocado cruel, mas eu não vi ninguém dos que estão aqui a falar da programação nesses workshops. Mas estavam lá pessoas. Vieram pessoas de Espanha ontem ao workshop de papel, já tinham estado cá na inauguração, viram a programação, voltaram de Espanha de propósito para fazer o workshop de papel. E poderíamos dar mais exemplos. Convém que a gente também deixe com os pés à terra para sabermos avaliar. Porque nós já estamos velhos, a maior parte de nós está velhos, fala com propriedade, claro, da experiência da vida. E eu gosto de ouvir como vocês falaram todos bem. Mas depois há uma outra realidade que vai nascendo e que nós nos afastamos dela. Claro, eu não quero que a Ruth vá fazer o meu workshop, ela se calhar tem que ensinar, não é? Ou o César Príncipe ir à Porta 13, inaugurar o Zigurate com a população que apareceu e com a festa que nós lá fizemos e com a montagem. Se calhar não é possível, nem é no tempo próprio. Mas o que é certo é que o mundo está a girar ao mesmo tempo e tudo segue numa linha. Uns vão à frente, outros vão no meio, outros vão mais atrás. E este ano eu acho que a programação, dentro das dificuldades, possivelmente tenho, eu não faço parte da programação, acho que até foi muito variada e que pela primeira vez o Serviço Educativo tentou promover atividades que nunca tinham sido feitas aqui. É só isto, já sei que falei muito. Agora falo eu. Não te importas? Só para também dar aqui uma indicação que é assim. Fala-se dos serviços educativos como se eles não existissem. E a sua programação ao longo destes 4 anos tem sido constante. Nós fazemos uma média de 10 exposições aqui no Fórum, 10 exposições por ano. Não há nenhuma exposição em que as escolas do Conselho não tenham visitas guiadas. Em todas elas eles vêm cá. Em todas as exposições estão presentes as turmas todas do Conselho, desde os mais pequeninos, desde os que andam no infantário até ao secundário. Portanto, estar a falar do serviço que ele não existe e que não se faz trabalho, se não se começa a criar públicos, é estar a mentir, não é? E isso eu não concordo. Durante a Bienal, há 4 anos para cá, que há serviço educativo, há as férias criativas, há um conjunto de atividades para os miúdos. Portanto, é mentira que não se faça trabalho com as crianças. Agora, se faz bem, se faz mal, isso é outra questão. Isso aí podemos discordar ou não. Agora, que há serviço educativo que tem feito muito trabalho, tem. Portanto, eu só queria dizer isto até porque estavam a mexer num elemento da minha equipa e eu isso não aceito. Obrigado. Nós vamos ter que terminar, portanto eu agradecia que Paulo, faz favor, e depois vamos... Seja curto, talvez não. Faz favor. Desculpa, mas eu deixei falar toda a gente, ouvi-os com paciência e gostei do debate porque pela primeira vez aqui... Pela primeira vez aqui... houve algum contraditório. Detesto panegíricos, detesto consensos fabricados artificialmente, até porque vivemos num mundo hipercomplexo. Nunca o mundo foi tão complexo, tão variado, tão contraditório, tão violentamente explorado como na atualidade. E, portanto, é natural que existam mil maneiras de entender a política e a arte. Até porque a arte também é política e é discurso ideológico. E, portanto, eu só posso aplaudir a intervenção aqui, não digo da minha conterrânea, mas relativamente vizinha de Cerveira, que pôs o dedo na ferida. De facto, o que acontece não é falta de educação, deve haver workshops de horror, oficinas de ensino, de introdução à arte, mais que suficientes. Não houve tantas escolas de artes e tanto ensino de desenho e de pintura em Portugal. Eles vão a umas 100 galerias.
Em Paris haverá 400 neste momento. Agora, vendo a proporção da população, há uma hiper esperança de fazer negócios no domínio da arte. Para abrir uma galeria, é necessário ter essa esperança. Bom, o que quero dizer é que ela pôs dedo na ferida, porque o que acontece não é falta de pedagogia, até provavelmente haverá pedagogia, mas o que há é choque de cultura, um choque brutal de mentalidades desde há 40 anos, aliás. Não tínhamos ilusões, e já outras pessoas disseram, e isso é um dos ilhos da questão. Tenho pena que já não esteja cá. Muito obrigado. Porque, no fundo, é a política que tem a última palavra a dizer e que tem a maior responsabilidade, não é? É o político que tem a última palavra a dizer e é que tem a grande responsabilidade em relação à função de uma Bienal e ao seu discurso. Qual é o discurso ideológico da Bienal? É o discurso do globalismo, que já aqui foi criticado por duas intervenientes, uma que apelava à resistência da cultura galega e outra que apelava, creio que, à resistência das culturas do mundo, porque, de facto, a Bienal de Cerveira há 40 anos era uma raridade, mesmo na Europa. Mas hoje há bienais proliferam por todo o planeta, no Burundi e nos locais mais estranhos. E o que é estranho é que o discurso dominante é eu tenho que ter mais um minuto para terminar. O que eu quero dizer é que, de facto, é o discurso do globalismo pós-moderno, é um discurso que quer destruir valores de toda a espécie. Religiosos, políticos, estéticos. O que interessa é impor a Disneylândia, fazer do planeta uma Disneylândia e um mercado, e mais nada. Espetáculo. Tudo o que for cultura local, tudo o que for Galo de Barcelos, mesmo Galo de Barcelos, na sua ingenuidade, pois bem, há que lhe cortar o pescoço. Não é? Bom, eu podia estar aqui 2 horas a explicar, porque é evidente. Muito obrigado. Eu sendo pai de uma criança, e porque a criança está sendo escolhida para gostar de um crucifixo mergulhado num vaso de menina. Muito obrigado. Vamos ter que dar. Tenho que usar provavelmente uma Bienal que não se proíbe de apresentar, sei lá, um pouco discretamente por vezes, mas está lá, o que é de facto um discurso pornográfico, diversidade, um lixo estético, porque o pós-modernismo, de facto, destrói. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço que entregue o microfone. Zé do Assim. Tendo em conta que esse divórcio tremendo entre a população local e o discurso que é proposto. Muito obrigado, muito obrigado. É mais antiga da Península Ibérica. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. De qualquer maneira, eu queria agradecer às pessoas que estão aqui na mesa a participação deles. Eu ia pedir, não sei se temos mais um minuto, numa frase que fizessem a opinião deles sobre este debate. O que é que se passou? Uma frase só. Agora começar por mim e já... Começa por ali. Não. Obrigada. Quantas queres? Agora deixa-me refletir. Pedes para eu dizer uma frase. O que eu acho, há uma coisa que eu acho, a partir do momento que vocês fazem esta abertura ao público para vir para aqui, e desculpa, falar de uma coisa que é tão vossa, do vosso esforço, eu acho que só por isso já está a Bienal salva, porque isto é de uma liberalização e de uma democratização da arte única. Depois há outro... estamos a ser democráticos, estamos a dar a oportunidade de poder ouvir. Muitas vezes isso não acontece. Sim. Obrigado. Deixa-me só dizer outra coisa. E o que eu notei aqui, desde sempre, é que o artista teve que ser sempre empreendedor. Não pode só estar cingido à sua arte. Porque a partir do momento que começa a fazer uma Bienal, considerando ela um evento, estamos a ser empreendedores e isso é fantástico. Obrigada.
Muito bem. Queres dizer uma palavra? Não. A única palavra é que, relativamente a este encontro positivo, e espero que haja mais, porque isto é uma demonstração de, não utilizo a palavra democracia, mas de diálogo e de várias, foi focado aqui muitas coisas, fora até da Bienal, do ensino, se calhar não se falou mais do futuro da Bienal ou do que se poderia fazer, não sei se era bem isso o que tu pretendias, mas poderá haver outros, com certeza. Bem, eu propunha que nas próximas bienais, sem que se transforme numa rotina, num paradigma obrigatório, que para um sentido de festa, de comunhão, de fraternidade luso-galaica, que a instalação que fez o nosso Acácio ali no asfalto ao castelo medieval de Dom Dinis, fosse feita essa instalação também nas duas pontes que ligam a Tui e a Tominho. E que, portanto, era uma aliança de cor, de vibração, de cor, em que toda a gente tinha que dar conta que aqui havia uma festa. Põe-se uma sinalética. Um pórtico. Era um pórtico. É muito simples, gostei muito desta conversa. É interessante esta possibilidade, de facto, de liberalização do discurso e de troca de opiniões. E acho que é uma coisa muito importante e que tem a ver aqui só com aquilo que o Henrique disse. A união faz a força. E se, de facto, as instituições se ligarem, se interligarem, não só mediante estas parcerias simples de curadorias ou coisa no género, mas tiverem um debate mais profundo, mais ativo e mais trabalhado, e que obviamente não pode ser uma coisa relativamente simples, eu acho que chegamos lá, chegaremos a algum lado. Eu partilho da opinião de quase todos. Acho que todos foi um discurso bom, muito curto. Eu acho que isto devia ter sido uma jornada, mais do que um debate de uma hora, uma coisa assim. Há aqui muito assunto que ficou por se conversar. Gostava de termos chegado ao Conselho Científico, porque eu acho que há ali pano para mangas. Mas tem que se marcar a reunião. Tem que se marcar a reunião, sim. Henrique, por favor, marca a reunião. Pois, pola miña parte tamén partillo todo o que se dice e penso que aí, pola miña parte, só destacar esa idea de resistencia e tamén de mediación, o sea, non tanto de pedagogía unidireccional, sino a mediación, ter en conta esa participación. Obrigado. Sob a ameaça da pistola. Não tenho medo, não tenho medo. Tenho medo. É óbvio. Aliás, pediram-se propostas, já propus uma exposição para daqui a 10 anos. Portanto, brincamos, não é? Ao serviço. Não é? Portanto, já está proposto arquivo, 25 anos, bodas de prata, bodas de ouro da existência. Portanto, está. E depois pode-se começar, sei lá, para terminar, eu espero daqui a 10 anos estar aqui. Espero que em algumas coisas, sinceramente, quando há pouco brincava com a democratização, eu não acho nada graça essa coisa da democratização da arte, não sei o que é isso, eu já nem sei o que é democracia. Pois, é democrático conversarmos, agora a democratização da arte é outra história, porque isto há muita complicação, é como a arte pública, é como... Isto é um exagero, não é? Mas o que é uma arte pública? É um vandalismo? Não é? O que é urban art? O que é street art? O que é artesanato urbano? O que é arte popular, folclórica? O que é arte erudita? O que é ópera? O que é Wagner? Portanto, vamos lá pôr os pontos nos is, porque quando, no princípio, como diz a Bíblia, veio o verbo, não é? Era o verbo. E depois, durante muitos anos, o pessoal não sabia escrever bem, não separava tudo, então fazia assim, e ninguém lia. Até que, de repente, esta coisa da gente dizer, vamos pôr os pontos nos is, é porque a palavra mínimo, era por isso que eu disse que queria um quadro, a palavra mínimo, se vocês escreverem assim, dá uma ondinha, mas se puserem os pontos nos is, leem mínimo. Do mínimo pode-se fazer um máximo. Desde que os macaquinhos estejam no seu galho, que as pessoas saibam que passarinho que come pedra sabe o que tem, dizem os brasileiros, não é? Que façam com afeto, não é? Porque eu podia estar na praia,
Ninguém me pagou a deslocação, ninguém me pagou para eu estar aqui. São muitas frases. Não, querido, mas é assim, é afeto, é sinergia, mas sem também tornar a escravatura. Porque muitas vezes, muitas das pessoas que estão aqui, não são todas, e muitos dos artistas que colaboram aqui, não é? Fazem tudo. Acompanham tudo. Pintam paredes, ajudam, depois há outro que rouba a ferramenta, e vem para aqui gente, artistas também, que não sabem o que é uma linha do horizonte. Que não sabem meter um nível. E dá vontade de lhes fazer assim. Portanto, há de tudo. Sabe? Porque na massa somos todos seres humanos. E, portanto, todos só vamos sentir falta das coisas quando não as tivermos. Portanto, não vale a pena acabar com isto. É dar continuidade. Porque vamos sentir falta. bienaldecerveira.pt